que é a engenharia do medo? É a maneira de se defender de piratas, índios bandidos e outros inimigos, utilizando muralhas, cercas paliçadas, casas fortes. Desde sempre a preocupação com a segurança tem sido o tema da ordem do dia, sobretudo nas grandes cidades. Não é um assunto novo no Brasil. Nossos ancestrais também viviam num estado de medo permanente. Incursões indígenas, ataques de corsários, ou piratas, claro, invasões de inimigos externos, até mesmo rebeliões de escravos contra seus donos, sempre estiveram presentes na vida colonial do Brasil. E as populações, como na atualidade, exigiam das autoridades que medidas fossem tomadas para lhe dar segurança. E o resultado longo de nossa história, e em todos os locais onde os portugueses estabeleceram seus assentamentos, a questão de defesa sempre esteve presente. A primeira ocupação permanente do Brasil já foi um marco desse processo. A frota de Gonçalo, vindo em 1502 para explorar o território recém-descoberto, deixou uma feitoria fortificada no atual estado do Rio de Janeiro. Mais tarde, Martim Afonso é enviado para fundar a primeira vila do Brasil em 1530. Ao chegar aqui, teve a notícia de que a feitoria portuguesa existisse em Pernambuco tinha sido atacada e saqueada por franceses, ou seja, os inimigos externos citados anteriormente. Na sua viagem pela costa, encontrou e atacou 3 navios daquele país, que comerciavam o pau-brasil com os indígenas. Logo, se entende porque, ao montar uma base temporária na Baía de Guanabara, uma das suas principais maneiras de defesa eram as casas fortes, que eram construídas por 2 pavimentos sem janelas ou portas no térreo, tendo acesso pelo segundo andar. Esse esquema foi estabelecido por Tomé de Souza e foi chamado de privatização. Algum tempo depois, foram criadas as fortificações costeiras, e a maioria foi desativada em 1950. Porém, sua última unidade extinta foi em 2005, encerrando um período de 500 anos de história, iniciado na feitoria de Gonçalo Coelho. Outra maneira de proteção aos territórios brasileiros foram os projetos de recriação, que foi um esforço especial com investimento do governo, que é visível nos casos de Fortaleza, de São José, em Macapá e do Forte Príncipe da Beira, na fronteira do Brasil, que foram construídos por engenheiros do exterior a soldo de Portugal. Agora, como foi constituída a defesa do Rio, que foi organizado no final do período colonial, que marcou o início de uma mudança de pensamentos estratégicos, onde havia um grande número de fortalezas fortes, baterias e redutos espalhados por toda a Baía de Guanabara, totalizado com 3 regimentos de infantaria e artilharia. Então, era assim que o Brasil se defendia na época colonial e essa é a famosa engenharia do mito.